E é assim todo dia depois que o despertador toca. Você acorda sem vontade, trabalha sem vontade, se relaciona sem vontade, sonha sem vontade. E você já percebeu isso. O problema é que está começando a se acostumar com essa situação. Esse é o verdadeiro problema. Você está transformando isso em um hábito, uma vida sem vontade, sem tesão, sem direção. Ter percebido isso só piora as coisas, porque agora você sabe. Você sente, todos os dias, o quão perdida você está. Você se sente andando em círculos, sem saber o que fazer. Na maioria das vezes, sem saber quem é. E se depara com mais frequência do que gostaria, com um paradoxo tão comum e tão dolorido, de sentir que tem muitos caminhos possíveis na vida, mas que não tem a clareza para saber qual é o melhor. E é nesse momento, nesse exato instante, que surge a pergunta mais importante que você pode se fazer, e a única que pode te tirar deste lugar. Como eu saio daqui? Ainda bem que você perguntou. Chegou a hora de sair do labirinto. Oi, tudo bem? Seja muito bem-vinda à série O Fim do Labirinto. Meu nome é Mariana Jacques, mas a maioria me chama de Mari, e eu tô muito feliz que tu esteja aqui hoje. Eu criei essa série para que você descubra como parar de se sentir perdida, angustiada, sem foco e reencontre a direção da sua vida. Ao longo dessas 4 aulas gratuitas, você vai entender exatamente o método que precisa seguir para sair desse labirinto que a sua vida está. Para que você pare de se sentir insegura, sem entusiasmo, com medo, procrastinando e consiga construir um plano que vai te fazer uma mulher mais realizada, segura e que sabe o que precisa fazer para conquistar tudo aquilo que quer. E nesse caso, a primeira pergunta que você deve aí estar se fazendo é interessante, Mari, mas será que eu tô realmente perdida? Como que eu descubro se eu tô ou não nesse labirinto que tu tá falando? Geralmente, essa dúvida acaba aparecendo porque às vezes você sente que os teus problemas, eles nem parecem tão grandes assim, sabe? Que as tuas inseguranças, os teus receios, eles são normais, nem é pra tanto. Nesse caso, deixa eu te dizer quais são os sinais que podem indicar de que de fato você está no labirinto, ainda que não perceba. Eu quero que você preste atenção no que eu vou te dizer. Seja bem honesta com você mesma e verifique se você se encaixa em um ou mais desses pontos que eu vou te apresentar. Você está num trabalho que não te realiza, mas tem medo de trocar e de não se encontrar nesse novo emprego ou empresa. Você é insegura com as suas habilidades e incapacidades e não sabe às vezes nem no que você realmente é boa. Você tem medo e duvida se aquilo que você está construindo para a sua vida realmente faz sentido. Você não entende quem é e não tem clareza daquilo que te entusiasma. Você procrastina coisas importantes para você enquanto faz muitas coisas pelos outros. Você se sente incomodada ou triste com alguns relacionamentos, mas não consegue mudar. Você tem medo de tomar decisões erradas e de perder tempo na vida. Se você se identificou com pelo menos um ponto desses, você está no labirinto, porque isso está te impedindo de progredir na vida e de se sentir mais realizada. Isso significa que você precisa recuperar essa direção e contornar esses problemas para realmente se sentir mais confiante, mais feliz e mais segura. A boa notícia é que nesse caso, esse evento aqui foi criado exatamente para isso. Ele foi pensado para 3 grupos de mulheres. O primeiro grupo são aquelas mulheres que estão literalmente em crise e precisam de ajuda urgente. O segundo grupo são das mulheres que já identificaram o problema, mas não sabem como resolver. Ou seja, são aquelas mulheres que já perceberam que estão inseguras, que estão angustiadas, com medo, de alguma forma ansiosas, com receio de tomar decisões importantes, que estão procrastinando na vida, que estão sem foco, ou aquelas que não sabem quem são. O terceiro grupo de mulheres é aquele grupo que ainda não tem clareza de qual realmente é o problema da sua vida, mas querem começar a entender. E não importa em qual grupo você está, chegou realmente o momento de virar esse jogo. E eu tenho certeza que você consegue fazer isso, porque independente de qual seja o seu grupo, nos 3 casos o problema é o mesmo.
Você está perdida porque você não entende como a sua personalidade e as suas emoções funcionam e continua se sentindo com muito potencial e com poucos resultados. E quando tu descobre como fazer isso na tua vida, ela muda completamente. A verdade é que a maioria dos problemas que você tem hoje provavelmente nem existiriam. Então, é importante que você entenda que sair do labirinto significa que você vai passar a se sentir mais viva, mais leve, com mais entusiasmo, com mais confiança para tomar decisões, para trabalhar, para se relacionar com as pessoas. Você começa a entender o que realmente te impede de ter uma carreira que está mais conectada com você, uma carreira bem-sucedida, e descobre realmente como transformar os teus bloqueios em habilidades que você pode utilizar a seu favor. Você para de se culpar e se cobrar excessivamente por ser da maneira que é e passa a entender melhor também como as outras pessoas funcionam. Você aprende a tomar decisões para sua vida com mais segurança e clareza, porque você entende exatamente o que está influenciando cada uma das suas escolhas. Você se liberta da sensação de não ser boa o suficiente, porque descobre quais são as suas habilidades naturais baseadas na sua personalidade e com isso você pode desenvolver especificamente aquilo que você é boa. E principalmente, você para de se sentir perdida, angustiada, sem foco, sem saber para que lado ir. E você para também de ser um fantoche das suas emoções e começa de fato a assumir o controle e construir a história na direção que a sua vida merece. Todas essas mudanças são possíveis desde que você tenha consciência de quem você é, de como a sua personalidade funciona e de como reencontrar a sua direção. E agora você tem a oportunidade de descobrir isso uma vez por todas. Chegou o momento de ser uma mulher mais confiante, mais segura, mais realizada, que sabe aquilo que quer, que sabe como conseguir aquilo que quer. Uma mulher mais decidida, mais bem resolvida e que tem a direção do que quer fazer com a sua vida. É exatamente essa luz que você vai experimentar aqui nesse evento quando chegar no fim do labirinto. Então, se é isso que você quer, deixa aqui no chat uma hashtag eu vou sair do labirinto. O evento ele foi pensado em 4 aulas e cada uma delas tem uma função e elas seguem uma sequência. Então, na aula 1, que é essa aula de hoje, você vai descobrir finalmente como o seu comportamento e a sua personalidade estão mantendo você prisioneiras nesse labirinto. E também você vai saber qual é o passo mais importante para que você consiga sair dele. Na aula 2, que vai acontecer na quarta-feira, dia 3, você vai identificar com mais detalhes o perfil da sua personalidade e vai entender com clareza que você nunca teve antes quais as motivações, os padrões, os instintos, e você vai saber como utilizar isso para reencontrar a direção da sua vida. Na aula 3, que vai acontecer na sexta, dia 5, eu vou te mostrar como desenvolver esse perfil de personalidade que você acabou de descobrir. Vou te mostrar um processo para que você possa começar a implementar mudanças na sua vida no mesmo dia. E aqui tu começa a dar os primeiros passos para sair desse labirinto. Você já começa a se sentir mais confiante, mais tranquila e sabendo quem você é. E no vídeo 4, que vai pro ar na segunda-feira, dia 8, eu vou dar para você um plano e vou te apresentar uma jornada de desenvolvimento completa, com toda a metodologia, para que você nunca mais se sinta perdida novamente e se torne definitivamente uma mulher com um norte bem claro na sua vida. Sem assistir cada uma das aulas, você não vai conseguir entender a próxima. Então, é fundamental que você leve a sério e assista todas elas. Caso contrário, você vai acordar na segunda-feira da semana que vem ainda se sentindo angustiada, sem perspectiva na vida e também não vai saber como reencontrar a direção para a sua vida. Todas as 4 aulas serão liberadas às 20 horas, segundo o cronograma que você encontra aqui nessa página. E mais pra frente, ainda na aula de hoje, eu vou disponibilizar para você um material. Você vai baixar e preencher até a próxima aula, que vai ser liberada na quarta, dia 3. E vale deixar claro, esse conteúdo não vai ficar disponível por muito tempo. No domingo, dia 7, já as 3 primeiras aulas serão tiradas do ar e provavelmente não vão ser mais disponibilizadas. Então, é sério, se vier depois me pedindo para assistir porque achou que eu tava blefando, eu vou te pegar, então não deixa para assistir depois. Recados paroquiais dados, então você deve estar se perguntando: Mari, será mesmo que tu consegue fazer isso?
Como que tu vai conseguir me ajudar a resolver o meu problema se tu nem sabe realmente como é a minha vida? Ou talvez tu pense assim: se a Mari soubesse como é angustiante e complexa a minha vida, se ela conhecesse a minha mãe, o meu trabalho, o meu marido, ela não ia dizer isso. Talvez no seu lugar eu faria as mesmas perguntas, mas posso ser bem sincera? Em algum nível, essas perguntas não fazem sentido nenhum por uma simples questão. O labirinto que você está hoje não foi construído por outras pessoas, nem pelo seu marido, pelo seu chefe, pelo seu emprego ou por acaso. Ele foi construído por você. Então a única pessoa que precisa assistir essa série para mudar a sua vida já está assistindo, é você. Você construiu, você entrou e continua andando sem rumo naquilo que você criou. Afinal, não foi você que tomou todas as decisões que te trouxeram até esse momento? E mais outra coisa, de onde você acha que vieram todas as decisões que você toma? Por que você acha que chegou às conclusões que te levaram a escolher, por exemplo, o trabalho que você tem hoje? E as relações que você tem? E o seu círculo de amizades? E a sua forma de se vestir? Tudo isso veio do mesmo lugar. E muitas dessas decisões foram pequenos tijolos que você usou para construir o seu próprio labirinto que hoje te mantém perdida. Talvez o seu atual labirinto seja gigantesco e vai exigir um pouco mais de esforço para sair. Ou talvez você esteja ainda a tempo de começar a sair dele antes mesmo que ele se torne mais complexo. O fato é que quando você chega nesse estágio de questionamentos e algumas insatisfações com a sua própria vida, você fica numa espécie de limbo de desenvolvimento. É quando você não sabe o que fazer para sair, nem para se desenvolver, e você percebe a situação e começa a pesquisar que precisa fazer alguma coisa para sair desse lugar. Rapidinho você vai encontrar umas soluções que te deixam divididas entre a teoria e a prática. Você tenta encontrar em um desses extremos alguma coisa que resolva o seu problema. Acompanhe aqui o meu raciocínio. De um lado tem a teoria. Existem fundamentações da psicologia, da ciência, com inúmeros estudos, testes de comportamento, análises cromossômicas, teste de laboratórios com rato, linha de desenvolvimento, de autores que revelaram de fato coisas sobre o cérebro e sobre as emoções. Muitas de nós já sentimos em algum momento da vida seduzidas, a buscar algumas dessas informações, para começar a entender com profundidade quem a gente é e trazer isso para a nossa vida. Mas a maioria de nós acaba fracassando nisso, porque quando a gente não é especialista nesses assuntos, essa informação ela acaba virando apenas uma curiosidade que tem pouca aplicação na nossa vida real. Aí a gente vai tentar ir para o outro lado. Do outro lado está a prática. E aqui entram inúmeras técnicas de produtividade, desenvolvimento da rotina, livros com soluções de como você pode ser 3 vezes mais rápida e fazer mais coisas, traçando inúmeros pontos, como você pode ser CEO da sua própria vida, criando um único hábito que realmente vai te tornar uma mulher invencível, resiliente. Bom, desse lado prático também tem uma mistura de soluções superficiais, técnicas curiosas que às vezes não são tão úteis, ações que nem sempre funcionam. E em meio a bons profissionais desse lado, você também encontra os gurus modernos, que trazem boas práticas de como você deve levar a sua vida, geralmente baseada na forma como eles mesmos fazem para que você se torne tão bom quanto eles, só que ignoram totalmente a sua realidade e a sua maneira de ser. Então, geralmente, esses gurus usam palavras de ordem. Faça isso, faça aquilo, seja incrível, tentando gerar essa sensação de autoridade quase que para suprir a insegurança que o público deles esteja sentindo nesse momento de vida. O problema é que uma parte dessas ações são todas de curto prazo, então acabam falhando na hora de gerar reais transformações. E no meio dos dois, tá você olhando para sua vida tentando entender o que está acontecendo, sem entender se deve começar a acordar às 5 da manhã, se tem que abrir uma empresa, fazer yoga, comprar Bitcoin, começar terapia ou simplesmente ignorar tudo isso e seguir aí com a sua vida. É um misto de um monte de gente trazendo coisas que não parecem se conectar com o seu real problema. Percebe por que isso acaba sendo um limbo? De um lado, a teoria, profunda, consistente, distante da sua vida. Do outro lado, tem técnicas, práticas que parecem funcionar, mas que não tem muito a ver com quem você realmente é. E no meio tá você, olhando para os dois lados, tentando decifrar essas soluções,
sem um processo para de fato seguir, sem ter um passo a passo. E eu sei muito bem como que é estar nessa posição. Eu já fiquei nesse mesmo lugar. O que eu descobri foi que a maioria das técnicas, elas não necessariamente são ruins. Algumas até funcionam, mas não é para todo mundo. A maioria delas tende a funcionar apenas para alguns perfis de personalidade e em momentos específicos da vida. Afinal, como que pode uma única solução funcionar para todas as demandas específicas de cada uma das pessoas? Se cada um tem uma história, como que pode uma teoria ou uma técnica funcionar para todo mundo? É meio ilógico isso, né? E eu também me perguntei a mesma coisa. E foi nas pesquisas que eu comecei a fazer há 10 anos que eu entendi por que a maioria dessas soluções não funcionava para todo mundo. Até que nesse processo eu me deparei com uma ferramenta milenar que mudou a minha maneira de entender e de me entender também, as pessoas e eu, como que todo mundo acaba funcionando. Essa ferramenta é o Eneagrama. O Eneagrama ele foi criado a partir das observações dos comportamentos dos seres humanos e das nossas motivações, desejos, carências e fixações que aconteceram principalmente na infância. Assim, você pode identificar as suas motivações, vontades, dificuldades, padrões de comportamento a partir da descoberta do seu perfil de personalidade. E não te preocupa que já eu vou explicar em detalhes como que o Eneagrama funciona. Só que apesar de ser um diagnóstico, uma ferramenta ótima para diagnóstico, ela traz clareza e precisão como cada um percebe o mundo. Só que ainda assim eu percebia que faltava alguma coisa que ajudava a gente a desenvolver a nossa personalidade. A partir dessa identificação que a gente fez. Então eu descobri que, em detalhes, como e por que eu não sabia como me mover. Então é como se eu aprendesse a ver o mapa, mas eu não sabia como encontrar o X. Eu comecei então, através desses estudos, montar um método que usava a base do Eneagrama, que é um ótimo diagnóstico, para criar um plano de desenvolvimento. Que eu pudesse ter os dois, a teoria e a prática, gerando de fato movimento e transformação, literalmente transformando o conhecimento e ação. E isso funcionou melhor do que eu tinha previsto inicialmente. E não apenas em mim, mas quando eu levei para outras mulheres, o efeito foi ainda melhor. E antes de eu te explicar exatamente por que isso funciona, eu quero que você ouça uma das alunas que passou pelo meu método e o que ela falou sobre isso. Quando eu conheci a Mari no Instagram, eu estava passando por uma fase muito difícil da minha vida, eu já tinha tentado 1 milhão de coisas, de teste de personalidade, já tinha pensado em 1 milhão de possibilidades, já tinha feito terapia durante um tempo e estava vivendo uma fase de muitos conflitos, de muitas dúvidas em relação à minha identidade, em relação às decisões que eu precisava tomar para o meu futuro, olhando para o passado com muita frustração e olhando para o futuro com muita incerteza. Eu posso dizer hoje que foi uma das decisões mais assertivas que eu tomei na minha vida, de começar o processo no Bússola de 9 Pontas. Eu tô saindo do Bússola de 9 Pontas uma pessoa mais madura, mais segura, eu me conheci melhor, entendi muitos mecanismos da minha personalidade, os pontos cegos que eu tinha, e tô saindo agora com mais segurança, com mais sobriedade para decidir, para escolher o caminho que eu quero trilhar daqui para frente. Então só tenho a agradecer e dizer para você, vem! E o que eu me encantei ao longo dos estudos dessa ferramenta e da construção do processo foi justamente a capacidade desse método funcionar para diferentes perfis, algo que era fundamental para mim. E por isso eu tenho tanta confiança que o que você vai ver funciona também para você. Porque leva em consideração a sua personalidade, as suas particularidades. Porque une a teoria e a prática e porque já foi testado em dezenas de alunas. Porque a pessoa que precisa ouvir isso já está me assistindo. Mas antes de explicar em detalhes por que esse método funciona, eu preciso te dizer como que eu me deparei com ele na minha vida. Tudo começou com um inesperado e fatídico "eu te amo" que abalou a minha vida. E você já vai entender o porquê disso. Até os 20 anos de idade, eu construí uma vida que eu acreditava ser perfeita. Eu era noiva, tinha um emprego estável, espiritualidade estava em dia, era a primeira da família a ter feito curso superior, fazia trabalho voluntário semanalmente com meninas de comunidades em vulnerabilidade social. Eu estava literalmente gabaritando a vida que tinham me ensinado. A dificuldade da minha mãe de ter filhos, os abortos que ela teve antes de eu nascer,
me jogaram uma carga inconsciente de que eu deveria ser naturalmente incrível. O que me tornou, obviamente, uma mulher que se cobrava muito, que tinha que ser boa em tudo. E nesse desejo de querer atender essa expectativa, eu não percebi coisas importantes. Eu costumo dizer que todo mundo tem um ponto de inflexão em algum momento da vida. Aquele momento que tu começa a questionar se realmente a sua vida faz sentido, se realmente você deveria continuar com tudo aquilo que você escolheu. E o meu aconteceu pouco tempo depois de eu ter começado em um novo emprego, mais desafiador e menos estável do que o meu emprego anterior. Foi nesse período que eu conheci um colega de trabalho também recém-contratado. No começo foi a troca de ideias sobre o novo emprego que acabou nos conectando. Mas foram de fato as conversas e as similaridades da nossa história que deram início a uma amizade que me alegrava e ao mesmo tempo me assustava. Foram 4 meses entre a primeira vez que a gente se viu e o final de tarde em que ele entrou na minha sala e me disse: "Eu te amo". Eu lembro exatamente como aconteceu e também me lembro, como que essas 3 palavras abalaram a minha vida perfeita. A minha falta de resposta para ele naquele momento já demonstrava a minha incapacidade de lidar com aquela situação. Ele com 18 anos, eu com 20 e já em um relacionamento. Eu não sabia o que fazer. Mas apesar de não saber o que dizer, eu sabia que também amava ele, embora eu fosse incapaz de admitir aquilo para mim mesma. Na minha cabeça, aquilo soava muito errado. E ao mesmo tempo, o meu coração falava que aquilo era realmente verdadeiro. Será que eu deveria abrir mão do meu relacionamento atual para ouvir o meu coração? Ou seria isso apenas uma aventura? Lembra das pequenas coisas que eu falei que algumas mulheres vão acumulando? Eu empurrei essa e outras situações com a barriga por mais de um ano, com o otimismo de que uma hora elas iam se resolver naturalmente. E daí que eu nem me sentia tão conectada e realizada com o meu emprego. E daí que eu não tô feliz no meu relacionamento e não tenho coragem de sair, não tenho coragem de terminar, de acabar. Cada vez que eu falava, e daí? Ou, isso vai se ajeitar lá na frente. Era um tijolinho a mais. E de tijolo em tijolo, o meu labirinto foi ficando cada vez mais longo e robusto. Eu achava que eu não merecia ser feliz. E a simples ideia de estar com o homem que eu amava era inconcebível para mim. A cada "e daí" que eu dizia para mim mesma era uma maneira de fugir da dor. Eu deveria me contentar com o meu emprego, afinal tem gente, que não tem emprego. Eu deveria me contentar com o meu relacionamento, afinal tem mulheres que têm relacionamentos piores do que o meu. Mari, você tá reclamando de barriga cheia. Tudo isso era o que eu dizia para mim mesma. Mas no meu coração, eu sentia que tinha alguma coisa errada com a minha vida. E quando a gente sente isso, a gente está sempre a uma decisão de tornar esse o problema que a gente não sabe administrar. Eu acordava todos os dias me perguntando: meu Deus, o que eu fiz? Se eu fiz tudo certinho, por que eu tô com tantos dilemas? Eu não tô me sentindo realizada. O que eu fiz para merecer estar infeliz? Foi então que eu vi essas pequenas indecisões, medos, inseguranças, questionamentos se transformarem realmente numa crise. Aí eu joguei tudo pro alto. Eu fugi. Eu mudei de Santa Catarina para Minas Gerais. Fui de mala e cuia, como a gente fala aqui no Sul, sem o noivo, sem o cara que eu amava, sem trabalho, com R$ 836 no bolso e muita coisa para resolver. Eu cheguei no centro do meu labirinto, sem nenhuma perspectiva de saída, sem nenhuma ideia do que fazer com a minha vida. E foi lá que eu comecei a organizar os meus pensamentos. Se você está ou já passou por uma situação parecida, você entende o que eu estou falando. E depois de 6 meses e 16 dias fora, eu resolvi voltar para casa e começar a corrigir a minha vida. Eu voltei sem trabalho, sem dinheiro, sem o projeto da comunidade, sem o noivo, e o cara que eu amava cansou de me esperar e entrou em um outro relacionamento. Eu estava ali, tentando entender o que tinha acontecido comigo. É engraçado, mas tem uma coisa interessante quando a gente fala de labirinto. Ele é mais fácil de resolver quando a gente olha ele de cima do que quando a gente está no meio dele. E esse período fora foi fundamental para essa minha mudança de perspectiva. Foi nesse processo de entendimento
que eu comecei a buscar mais informações que a minha própria formação em recursos humanos não tinha me dado. Eu fui buscar ferramentas que me ajudassem a entender. Eu precisava entender, entre outras coisas, por que a minha reação diante de todos aqueles dilemas foi fugir. Então eu fiz cursos, li livros, participei de palestras e fiquei um bom tempo naquele limbo que eu te apresentei agora há pouco, vagando entre a teoria e a prática, tentando pausar a minha vida até que eu realmente encontrasse uma resposta. E assim passou mais um ano. Eu descobri que, infelizmente, não é assim que a vida funciona. A vida continua independente do quão pronta a gente está. E foi nesse processo de procura que eu conheci o Eneagrama. De tudo que eu tinha visto, nenhuma ferramenta conseguiu organizar e aprofundar tão bem na minha personalidade e trazer tanta clareza do que as outras. Literalmente me disse o que passava na minha mente e no meu coração. Naquele momento eu não sabia, mas foi ali que eu comecei um processo de amadurecimento e desenvolvimento da minha própria personalidade, que um dia se tornaria o meu método e também mudaria a vida de tantas outras mulheres. Nesse processo de autoconhecimento, eu comecei a colocar a minha vida nos eixos. Então, eu emagreci 9,5 kg, abri uma empresa na área social que eu tinha medo de começar, perdoei e pedi desculpas a todas as pessoas que eu magoei antes de viajar. E falando dessas mudanças todas hoje em dia, parece assim que foi tudo, né? Bem tranquilo, que foi tudo se encaixando de forma tão bonita, mas minha filha não foi nem perto disso. E sendo assim brutalmente honesta, quando eu descobri o Eneagrama, quando eu descobri o meu perfil de personalidade, eu duvidei que aquilo pudesse realmente ser algo profundo, sabe? Eu achei que era uma daqueles testes comuns que eu também conheci na faculdade e em outros lugares. Só que foi no dia que eu li sobre o meu padrão da infância do perfil de personalidade que o meu coração bateu mais forte e eu entendi a profundidade daquele conteúdo. Aquela era literalmente a descrição da minha vida. E aí eu entendi por que eu fugi. Por que eu adiei tanto tempo para tomar decisões? Por que eu esperei de maneira tão otimista que tudo se resolvesse? E eu finalmente entendi o porquê que eu não conseguia resolver a minha vida naquela época, mesmo vendo a situação, que aquela situação não estava da maneira que eu queria. Eu me sentia meio impotente diante daquilo que estava acontecendo, porque eu não tinha recursos pessoais e emocionais para conseguir resolver. Então, foram quase 8 anos estudando sobre Eneagrama, sobre desenvolvimento da personalidade e construindo ferramentas práticas que potencializassem esse conhecimento de maneira a ter resultados na minha própria vida. E esse foi um tempo fundamental para que eu pudesse entender, praticar, aplicar e sentir de fato confiança para depois levar isso para outras mulheres. E isso foi o que deu origem, a 2 anos do meu projeto do Carinhosamente. Eu não queria que nenhuma mulher passasse mais por aquilo que eu passei. Aliás, eu não queria que ninguém passasse já sabendo que existe uma maneira de começar a mudar essa realidade. E ainda que eu já tenha a minha empresa na área social, eu sempre senti um desejo muito grande por fazer isso. É uma espécie de vocação que desde os meus 14 anos de idade eu já comecei a desenvolver. Na época, que ainda sem muita experiência, eu ajudava grupos de meninas em comunidades em situação de vulnerabilidade. E eu tenho que te confessar que talvez um dos maiores resultados que eu tive nesse processo, além da empresa que eu construí, além da minha mudança em relação à minha autoestima, além do meu amadurecimento dos meus instintos, das minhas emoções, seja o meu relacionamento. 3 anos depois de voltar de Minas Gerais, aquele colega de trabalho que eu tinha me apaixonado, acabou o seu relacionamento. E foi então onde eu resolvi parar de deixar, desculpas e procurar ele e realmente falar aquilo que eu sempre quis. Era a minha vez de retribuir o eu te amo que eu guardei durante esses 4 anos na minha garganta. Nós então conseguimos ficar juntos depois de tantas incertezas. Hoje eu sou casada com ele e há 3 meses eu descobri que já tô grávida, do nosso primeiro filho. E se tem algo que eu aprendi ao longo dessa jornada, que às vezes não é uma sensação ruim que deixa a gente infeliz, mas viver uma vida com medo, sem sair do lugar, é isso que realmente nos corrói diariamente, nos mantém infelizes, perdidas e insatisfeitas. Mas isso não precisa ser assim. É por essa razão que eu quero te dizer, eu não quero que nenhuma mulher fique para trás nesse labirinto.
Eu criei esse evento para te ajudar a resolver essa questão. Se hoje você está sentindo que não sabe o que fazer com a sua carreira, ou com o seu relacionamento, ou está sem perspectiva do que decidir para o seu futuro e quer sair, então te prepara. Porque hoje você vai começar a entender como sair desse labirinto. E antes de qualquer coisa, é interessante perceber como a maioria das mulheres estão passando por situações como essa, tendem a procurar soluções que são paliativas para resolver essa questão. A maioria busca um hábito que vai mudar tudo, um vídeo que vai transformar a sua mente, ou um mentor, que vai ser o seu motivador. Tudo isso conduz a resultados de curto prazo, como eu já te falei anteriormente. Talvez você tenha tentado técnicas como essa, mas provavelmente continua sem conseguir se conhecer, sem se entender nada, sem saber qual é a sua personalidade. E aí você cai em situações bem corriqueiras. Começa a resmungar regularmente sobre como algumas coisas não dão certo para você. Você começa a procrastinar coisas que antes você fazia facilmente. Você começa a entrar em discussões com colegas ou com seu parceiro por coisas pequenas, por bobagens. Passa a aceitar posições e situações ruins, mesmo sabendo que elas não são boas. E culpa, mesmo sem querer, a você mesma e as pessoas ao seu redor pela maneira como eles estão tratando você. E sem reconhecer realmente de onde tudo isso vem, você vai continuar rodando e voltando ao ponto original do seu labirinto. Você vai continuar tentando mudar apenas os comportamentos e não a causa real. Para que isso pare de acontecer, eu preciso te contar como que o seu comportamento funciona e como isso está impedindo você de enxergar o óbvio. Enquanto você não entender e resolver isso, os padrões negativos vão continuar se repetindo. E antes que eu esqueça, eu quero te pedir para que assim que você termine de assistir esse vídeo, você deixe um comentário aqui embaixo me dizendo qual é o principal objetivo que você quer alcançar no final dessa série. Isso é fundamental, porque além de emitir um sinal para o seu cérebro de que você está realmente comprometida, também ajuda a motivar as outras mulheres que também querem progredir em suas vidas. E talvez elas estejam passando pela mesma situação que você. E se essas duas razões ainda não te convenceram, eu quero te dizer que no domingo, lá no meu Instagram, eu vou sortear um livro surpresa para quem comentar aqui embaixo. Gostou? Mas faz isso só no final do vídeo. Por enquanto, eu preciso que você preste atenção no conteúdo que eu vou te passar agora. Então pega papel e caneta para acompanhar. Você já deve ter percebido que cada pessoa reage perante as circunstâncias da vida de uma forma diferente. Mas provavelmente você também notou que em algumas situações, pessoas completamente diferentes possuem exatamente o mesmo comportamento, certo? Você já parou para pensar por que isso acontece? Porque mais importante do que o comportamento é o que motiva ele. Muitas vezes, a nossa tentativa de mudar os nossos hábitos, nossa vida, de construir aquilo que a gente quer, de ir atrás dos nossos objetivos, é fracassada. Porque, infelizmente, a gente acaba sempre repetindo os nossos comportamentos. Eu recebo muitas perguntas de mulheres que me falam, Mari, eu sei quais comportamentos que atrapalham o meu dia a dia. E mesmo sabendo disso, eu não consigo mudar. Ou então mulheres que falam, Mari, eu sei e qual área da minha vida que eu estou insatisfeita, mas eu não consigo enxergar qual atitude que está me impedindo de sair desse ciclo. E muitas delas começam a pensar, será que tem alguma coisa errada comigo? O que eu não estou conseguindo perceber? Vamos a uma parte importante que eu preciso que você entenda na aula de hoje. Afinal, o que é esse tal comportamento, então, que a gente não consegue mudar? Comportamento é a maneira como a gente se comporta, ou seja, como a gente reage perante ao meio em que nós vivemos. É toda e qualquer reação que a gente tem perante ao meio que nós estamos inseridas. Alguns dos nossos comportamentos são conscientes, ou seja, comportamento consciente é aquele realizado após um processo de pensamento, quando a gente tem plena noção e consciência de qual o comportamento e por que a gente está fazendo. É tudo aquilo que é vivido e percebido no momento em que a gente está vivendo. Um exemplo disso é quando você está passando na rua e acena para uma amiga que está lá do outro lado. Nesse caso, você está consciente na hora que você tem esse comportamento.
Mas o que muita gente não sabe e que a maioria dos nossos comportamentos são considerados inconscientes. Ou seja, eles são todas as atitudes que nós realizamos sem parar para refletir sobre ela. Os últimos estudos oficiais publicados pelas maiores universidades do mundo estimam que em torno de 95% dos nossos pensamentos e comportamentos e decisões são inconscientes. O que obviamente nos leva a entender que apenas 5% é realmente consciente. Esses comportamentos inconscientes vêm de memórias relevantes e significativas para o nosso ser, como lembranças, recordações e retenção de fatos que a memória registra e reprime. Esse núcleo inconsciente, onde ficam essas memórias, na verdade se desenvolve lá na nossa primeira infância, ou seja, o período que vai da gestação até os 7 anos de idade. Nesse caso, nossos sentimentos, nossas percepções, impressão, nossas vivências, nossas fantasias infantis, apesar de serem relevantes e significativas, elas não eram processadas de maneira consciente nessa fase, até porque uma criança é um ser em desenvolvimento e ainda não tem a capacidade cognitiva, intelectual e emocional para processar todas as informações e percepções que acontecem na sua vida. Por conta disso, tudo que te aconteceu na sua infância ficou registrado e armazenado no seu inconsciente. A repetição então construiu um aprendizado e esse aprendizado foi sedimentado e se transformou no seu inconsciente. E é exatamente por essa razão que você fica tentando mudar o seu comportamento e não consegue. Porque você não sabe quais informações, marcas e percepções do mundo ficarão guardadas no seu inconsciente. É por isso que você diz, Mari, eu já entendi que essa não é a vida que eu quero, eu já sei que eu preciso mudar, eu já sei que eu tô me sentindo perdida, mas eu não consigo mudar. Pensa comigo, não foram só as boas experiências que ficaram armazenadas no seu inconsciente, mas também as experiências traumáticas, chocantes, de acordo com a sua percepção quando você era criança. O que acontece é que na vida adulta, todas essas informações que ficaram armazenadas, elas dão origem a alguns sintomas físicos, psicológicos e comportamentos que a gente acaba manifestando, tanto na nossa adolescência como na nossa vida adulta. E o que você deve estar se perguntando nesse momento é, Mari, mas como que eu faço então para saber quais as principais motivações dos meus comportamentos? Como que eu sei o que ficou armazenado na minha memória da infância e que hoje influencia a minha tomada de decisão, mesmo sem eu saber ou querer? Pois foi exatamente essa pergunta que eu me fiz no momento que eu entendi que a única maneira de sair do labirinto que eu estava na minha vida era identificando e sabendo lidar com essas motivações inconscientes. E é aí que entra um novo elemento humano que vai tornar tudo muito mais fácil de entender: a personalidade. É na formação da sua personalidade que essas informações que nós identificamos na infância são realmente armazenadas no nosso inconsciente. Isso porque a nossa personalidade ela é formada pela soma dessas informações, dessas características individuais, da genética, da influência cultural que a gente tem no ambiente que a gente vive. E foi a partir dessas observações acerca do comportamento e da personalidade que surgiu o Eneagrama. Como eu já falei, ele é uma ferramenta milenar e que ao longo dos anos foi sendo aperfeiçoada por estudiosos que estavam dispostos a entender o que movia os seres humanos. Que assim como eu e você, estávamos ali tentando entender por que a gente se comporta dessa ou daquela forma. Desses estudos observacionais, o Eneagrama é provavelmente até hoje a ferramenta mais profunda, mais didática de identificação da personalidade. Porque ela consegue tornar simples para pessoas comuns o entendimento de como a nossa personalidade influencia cada uma de nós. A proposta do Eneagrama é que seja possível identificar o nosso tipo de personalidade para entender qual o padrão de comportamento que a gente tem a tendência de repetir. E isso começa a acontecer a partir do momento que a gente passa a receber as informações do mundo. É aqui que toda a explicação que eu te trouxe até agora começa a se conectar. Fica comigo. Segundo o Eneagrama, todo ser humano possui 9 necessidades afetivas básicas. São elas: se sentir íntegro, amado, valorizado, especial, capaz, seguro, feliz, protegido e importante.
Ou seja, sendo você um ser humano assim que você nasceu, você já buscava naturalmente essas 9 necessidades afetivas básicas. Toda vez que você chorava, buscava de alguma maneira sanar uma dessas necessidades. Em alguns momentos era buscando valorização, segurança, proteção e importância e assim por diante. De maneiras diferentes, isso moldou a forma como você construiu a sua personalidade. Então, a partir do momento em que você nasceu e passou a ter vivências, experiências e percepções do mundo, você foi sentindo quais dessas necessidades estavam ou não sendo atendidas. É como se o seu cérebro tivesse o tempo todo gerando hipóteses, criando movimentos para perceber a realidade e sanar as necessidades afetivas. Deixa eu te explicar de maneira mais clara. O processo em nós acontece em 3 etapas. Eu tenho uma necessidade, isso gera um comportamento e eu percebo o resultado desse comportamento. É isso que eu chamo de hipótese. O seu cérebro, ele fica validando o tempo todo essas 3 etapas para verificar qual foi o resultado. Por exemplo, digamos que você tenha tido, diante da realidade que você percebeu ali, a necessidade de se sentir segura. Logo, você teve um comportamento, seja pedir ajuda, uma orientação, um abraço de segurança. Vamos supor que desse comportamento que você teve, o resultado foi negativo, ou seja, você não recebeu a segurança que você precisava. Nesse caso, o seu cérebro registrou a hipótese de que talvez pedir ajuda para se sentir segura não funciona. Vamos para um outro exemplo que vai ficar mais claro. Nesse caso, usando agora o exemplo de um bebê. Eu tô com frio, fome, medo ou simplesmente quero atenção. Essa é a minha necessidade. Nosso comportamento natural quando a gente é bebê é chorar. Logo, esse comportamento tem um resultado que pode ser positivo ou negativo. Talvez alguém venha imediatamente te atender, ou o contrário, não importa o quanto você chore que a sua necessidade não é atendida. Assim, você valida novamente uma hipótese inconsciente. Percebeu como isso funciona? Nós percebemos uma realidade, criamos uma hipótese de comportamento, falar, chorar, pedir, gritar, e diante disso, a gente tem uma resposta. É assim que nós vamos sentindo e validando nossa percepção do mundo, com o objetivo de que essas necessidades afetivas básicas sejam sanadas naquele determinado momento. Então, a repetição constrói um aprendizado e é esse aprendizado que é sedimentado e se transforma em algo inconsciente. E é aqui que tudo acontece. Em algum momento desse processo, nós passamos a acreditar profundamente que nós não merecemos que uma daquelas necessidades fosse atendida. Então, cada um de nós ficou fixada em uma dessas 9 necessidades básicas que não foi atendida. Seja a partir daquela que mais se repetiu na sua vida ou aquela que você mais percebeu que não foi atendida. E eu já tenho que te dizer de forma clara, aqui a gente não trabalha com a culpa. Eu sempre falo para minhas seguidoras e para minhas alunas, troque a culpa por responsabilidade. É comum quando a gente entende isso, a primeira reação ser, nossa, mas meus pais ou quem me criou não me deu atenção devida e agora, eu sou desse jeito. Isso, além de imaturo, é injusto, porque muitas vezes essa necessidade de fato foi atendida, mas não da maneira como eu e você esperávamos. E também eu preciso te dizer algo importante, é humanamente impossível sanar todas essas necessidades. Por mais que seus pais, cuidadores, tenham feito tudo certo, o mundo nos proporciona experiências marcantes que também influenciam as nossas memórias, seja na escolinha, nos familiares, na rua, com os amigos. Não foi culpa dos seus pais ou de quem te criou. Possivelmente eles fizeram o melhor com aquilo que eles tinham naquele momento. Assim como também não foi culpa sua não ter tido uma dessas 9 necessidades não atendidas. Sempre vamos perceber que algo não foi suficiente. Isso faz parte de a gente ser seres humanos. Entretanto, uma vez que você entende como isso influencia, é a sua responsabilidade de identificar como isso te afeta na sua vida adulta e perceber que foi isso que te trouxe para a situação que você está vivendo hoje. E eu sei que nesse momento você deve estar pirando aí, querendo saber qual foi a necessidade que não foi atendida, tentando lembrar do momento, onde isso aconteceu. Mas calma. Eu vou te apresentar em detalhes
tudo o que você precisa entender para conseguir sair desse labirinto. Para que você recupere a direção da sua vida e pare de se sentir angustiada, sem foco ou com medo de tomar decisões. Da mesma maneira que eu transformei a minha vida e da vida de dezenas de alunas que passaram pelo meu método Bússola de 9 pontas. Então, é importante que você entenda que essa dor de sentir que uma necessidade não foi atendida, ela é tão grande que o nosso corpo, que a nossa mente começam a criar estratégias comportamentais de como pensar, agir e sentir, como se fosse uma forma de defesa para não precisar passar por essa dor novamente. E assim nasce aquilo que a gente chama de personalidade. Por trás de todo o processo, de todo o pensamento, né, e comportamento, existe uma base afetiva. Eu vou repetir, anota aí. Por trás de todo o processo de pensamento e comportamento, existe uma base afetiva. É como se toda decisão você tomasse emocionalmente, mas você justifica racionalmente. Então a escolha do seu trabalho, do seu relacionamento, dos seus amigos, das reações que você tem diante de uma decisão, tudo isso parte de uma base emocional que foi construída ao longo da sua vida. Não há desenvolvimento sem essa clareza. O que é fundamental que você entenda é que nós construímos as nossas crenças e a nossa visão de mundo com base na ideia de acolhimento e pertencimento. Quando nós somos crianças, nós confiamos nos adultos que nos cercam, né? Nossos pais, familiares, professores, outras referências. Esse grupo de pessoas, eles têm valores, conceitos éticos, culturas diferentes e que a gente também percebe e tenta se adequar. A partir de cada um desses ambientes e conceitos, valores e pessoas, a gente constrói, na verdade, a nossa maneira de entender o mundo. Olhando dessa forma, você pode imaginar por que tantas pessoas acreditam em ideias tão loucas e tão diferentes daquelas ideias que você possui. Também fica mais fácil você começar a entender o porquê que você pensa coisas sobre você mesma e a forma como você acha que você deve se comportar para se sentir aceita, acolhida e pertencente. Talvez, se você sentiu que o seu grupo familiar era muito instável, muito hostil, é provável que você sinta que a necessidade básica de proteção, por exemplo, não foi atendida. Ou talvez no seu ambiente familiar era valorizado que você sempre estivesse bem, alegre, né, disposta. Então você entendeu que não poderia mostrar aos outros quando você está triste. E também talvez você entenda que precisa deixar suas necessidades de lado para agradar os outros. Ou às vezes você só queria ser vista, notada, se sentir especial, mas ao invés disso se sentiu abandonada, privada desse afeto. Então você teve aquela sensação de perda e mesmo na vida adulta você continua sentindo que sempre tem alguma coisa faltando. Tá começando a entender por que não dá para simplesmente decidir mudar sem antes entender em qual necessidade a sua personalidade está fixada? Eu vou te dar um exemplo que remete a um dos perfis do Enneagrama que eu vou explicar mais pra frente. Por exemplo, muitas mulheres têm muita necessidade de se sentirem seguras, mas como o registro dentro de você, todas as vezes que você buscou ou precisou ter segurança, você não encontrou, ou a segurança não foi da forma como você esperava. Enfim, de qualquer forma, você sente um vazio e isso te gera medo. Isso quer dizer que das 9 necessidades básicas, a segurança não foi atendida. Logicamente, você passa a buscar se sentir segura na sua vida. Sua personalidade cria mecanismos de defesa, comportamento para garantir a sua própria segurança. E isso vai desde escolha de um emprego mais estável, através de um concurso, por exemplo, ou até carregar um medicamento na bolsa, né? Levar o guarda-chuva caso aconteça algum imprevisto. Essas são todas estratégias de sobrevivência que te trazem tranquilidade e que compensam a falta da sensação de segurança. Em resumo, a personalidade de uma pessoa formada pela falta dessa necessidade de segurança, ela tende a gerar escolhas mais calculadas, menos arriscadas e que não aumentam a sua sensação de que algo pode dar errado. Eu vou dar outro spoiler aqui para explicar de um outro dos perfis, um outro tipo dos 9 para você saber. Você quer muito se sentir importante e especial, mas do outro lado você tem um registro negativo de ter se sentido ignorada ou abandonada. Logo, você começa a acreditar que não tem uma identidade própria que vale a pena a atenção das pessoas. Então, a sua personalidade começa a criar padrões de comportamento
que você acredita que vai garantir a sua sobrevivência diante dessa necessidade. Nesse caso, você fica a vida toda numa busca desenfreada de querer se entender, de descobrir quem é, de descobrir o que está faltando em você, para apresentar essa descoberta às pessoas e aí sim receber aquele olhar de acolhimento que você necessitava na infância. Nesse caso é comum mulheres com essa personalidade buscarem áreas onde elas possam se destacar pela sua unicidade, uma área mais artística, por exemplo. Muitas vezes esse perfil também vai querer expressar a sua necessidade de ser especial através das suas roupas, fazendo escolhas menos convencionais ou comuns, como uma forma inconsciente de chamar a atenção e ser vista, assim como gostaria que tivesse sido na sua infância. Esse tende a ser o padrão de alguém que não se sentiu atendido numa necessidade básica de ser especial. Percebe que a personalidade é formada a partir das vivências da criança e a partir da interpretação das suas experiências na infância? A partir da sua história de vida, a pessoa cria mecanismos para proteger ou suprir as suas necessidades. A personalidade é uma característica do ser humano que organiza os seus sistemas físicos, do corpo, psíquico, moral, emocional e que determinam a individualidade de cada pessoa. É possível, então, dizer que o conjunto de características da personalidade de uma pessoa, ou seja, os seus sentimentos, seus medos, suas expectativas, seus projetos, seus anseios, suas decisões, é capaz de gerar determinadas respostas e comportamentos. Ou seja, é a nossa personalidade que é capaz de explicar os nossos comportamentos, porque eles nada mais são do que a exteriorização da nossa personalidade. Não existe personalidade certa ou errada, porque as personalidades elas são criadas de acordo com o que cada pessoa constrói durante a sua vida. Agora, o comportamento, a gente consegue classificá-los em comportamentos bons e ruins, construtivos ou destrutivos. Por isso, para mudar os nossos comportamentos, primeiro é necessário entender e conhecer a nossa personalidade e as motivações que nos fazem ter determinados comportamentos, que muitas vezes são negativos e de forma repetitiva, como uma maneira inconsciente de defesa e de sobrevivência. Ou seja, a descoberta da personalidade é apenas o primeiro passo necessário para que você entenda o seu funcionamento. E é essa a oportunidade que você tem à disposição nesse momento. Começar a transformar a sua vida a partir da raiz e não apenas tentando chacoalhar alguns galhos. Eu sei que você deve estar aí meio ansiosa com todas essas informações, mas como eu te falei antes, calma. A gente tem 3 aulas ainda pela frente, beleza? De maneira resumida, é importante que você entenda que o Eneagrama, ele mapeia a personalidade do ser humano por meio da identificação desses 9 tipos psicológicos básicos que eu comentei. Então, se sentir íntegro, amado, valorizado, especial, capaz, seguro, protegido e importante. Em outras palavras, o Eneagrama traz uma consciência para os nossos padrões de comportamento, que são construtivos ou destrutivos. Então acaba ficando mais fácil identificar a partir desse mapeamento qual realmente é o problema. Talvez você seja uma mulher que sente medo na hora de decidir porque não teve a segurança. Talvez você seja muito perfeccionista em busca dessa integridade e isso trave a sua vida. Talvez você tenha dificuldade de se expressar para não desagradar ninguém em função da incapacidade de se sentir importante. Isso faz com que você não tenha nem energia para realizar as suas próprias coisas. Talvez você se sinta deslocada em todos os lugares e não consegue progredir porque sente que de alguma forma ninguém te entende. E por isso eu uso ele como base do meu método, porque você consegue dar o primeiro passo e identificar de forma mais objetiva o que você precisa começar a corrigir e a necessidade que hoje te mantém aprisionada no seu labirinto. E uma coisa que eu ainda não te falei, mas que é fundamental nesse processo de descoberta, é que assim como a nossa personalidade surge para criar mecanismos e nos defender daquela dor da infância, ela também protege aquilo que a gente tem de mais precioso, que é a nossa essência. Nós somos uma essência, nós temos uma personalidade e essa personalidade apresenta comportamentos. A essência é quem você é no seu potencial máximo, se você não precisasse se enquadrar em nenhuma personalidade.
A essência sozinha, ela é abstrata e ela não consegue se manifestar nesse mundo. Ela não possui comportamento nem atitudes para gerar transformação nem em você e nem nos outros. Já a personalidade sozinha, ela é rígida, tá todo o tempo agindo, como uma forma de defesa. Uma precisa da outra para que a gente possa desenvolver. Não adianta só saber do que a gente está fugindo a vida toda. Não adianta só entender qual medo ou qual motivação interna nos faz ter aqueles comportamentos. Mas saber qual é o seu potencial máximo de desenvolvimento te dá um norte. Por isso, num processo de desenvolvimento, a gente começa pelo mais prático, a observação dos nossos comportamentos. Porque eles nos dão uma pista de qual perfil de personalidade nós nos encaixamos. O segundo passo é entender os nossos medos, motivações que essa personalidade tem e como isso está afetando a nossa vida. Até que a gente consiga, aos poucos, nos aproximar desse nosso potencial máximo, que é a nossa essência. Lembra que eu te falei que o processo de aprendizagem que formou a nossa personalidade tem 3 passos? A gente percebe a realidade, tem um comportamento e obtém um resultado. E a partir disso, a gente aprende. No processo de transformação e desenvolvimento, acontece da mesma forma. A diferença é que agora você não precisa mais fazer isso no piloto automático, mas de forma consciente. Depois que você identifica e descobre a sua personalidade, você entende como você percebe o mundo e também já sabe quais as suas tendências de comportamento. E é aí que você começa a dar os primeiros passos para a sua mudança. Porque você deixa de se tornar refém daquilo que te move e passa a tomar as suas próprias decisões. Os seus comportamentos mudam para que você possa ter resultados diferentes. É preciso um esforço do consciente para começar a questionar os nossos pensamentos e ações que são habituais e derivam desse nosso inconsciente. Mas a partir disso é possível elaborar pensamentos e ações que modifiquem nossos hábitos. Até agora, eu te mostrei como funciona a personalidade. Eu espero que você tenha anotado bastante coisa e que isso esteja começando a fazer sentido. Entretanto, lembra que eu te falei que o grande problema normalmente dos processos de desenvolvimento é que eles vão ou só para a teoria ou só para a técnica e isso não te ajuda a gerar uma transformação profunda? Para que você consiga recuperar a direção da sua vida, se tornando mais segura, confiante, realizada e parar de se sentir perdida e sem foco e angustiada, é fundamental que você entenda os dois. E nesse evento, eu quero te passar o caminho para que você atinja isso. Sendo assim, eu achei importante inserir nas nossas aulas uma definição dos 9 perfis que o Enneagrama traz, para que você possa dar o primeiro passo do método, que é a identificação. Então, na aula 2, eu vou te apresentar os tipos do Enneagrama, detalhando elementos que formaram a sua personalidade, para que você comece a se reconhecer, saber qual perfil é o seu. A partir da identificação, você vai ver que é possível começar a entender e desenvolver a sua vida reencontrando a direção que você merece. É exatamente isso que a gente vai fazer na aula 2. Mas, para que a aula não fique muito extensa, eu vou dividir esse conteúdo e vou te explicar sobre os 9 perfis de personalidades na próxima aula que vai ao ar na quarta-feira, dia 3 de novembro. Além dos perfis na aula 2, eu ainda vou te apresentar o método de desenvolvimento que você precisa passar para sair do labirinto, para que você entenda o processo que acontece depois da identificação. Assim você já vai começar a desenhar o seu próprio caminho. Por isso, eu me sinto tão tranquila e confiante de te dizer que esse é um método que vai tirar você desse lugar que você está. Talvez você esteja se sentindo insegura, angustiada, com medo, ansiosa, com receio de tomar decisões importantes, procrastinando, sem foco ou até mesmo sem saber quem é. Novamente, eu quero reforçar o meu compromisso com você de que eu não vou deixar ninguém para trás nesse labirinto. Então, se você quer sair dele, essa é a oportunidade de reencontrar a direção da sua vida e parar de ser controlada inconscientemente pela sua personalidade. Estamos juntas? Resumindo a aula de hoje, eu quero te contar eu te contei, um pouco sobre a minha história, como eu me deparei, como eu desenvolvi o meu método, te apresentei como forma a sua personalidade, como os teus comportamentos influenciam na sua vida e para que esse evento seja ainda mais útil para você e para te ajudar nesse processo, eu criei um material
para você preencher e trazer na próxima aula. Ele traz perguntas que vão te ajudar a identificar a sua personalidade já na próxima aula, de maneira que você consiga mais facilmente reconhecer qual foi a sua necessidade básica não atendida e, consequentemente, o seu perfil de personalidade. Então, para baixar esse material, basta acessar o grupo do Telegram. O link está aqui embaixo desse vídeo. E ainda que você já saiba o seu tipo, na quarta-feira eu vou apresentar detalhes sobre cada perfil que eu nunca revelei no meu conteúdo gratuito. E principalmente, conhecimento e processos que ajudem você a encontrar a direção e o norte da sua vida. Olha, vai ser muito massa. A próxima aula vai ser na próxima quarta-feira, dia 3 de novembro. Então, você tem até lá para preencher esse material. E para finalizar, não deixa de comentar aqui embaixo qual foi e qual é o principal objetivo que você quer atingir no final dessa série. Aproveita, já deixa o seu maior insight que você teve na aula de hoje. Lembrando que eu vou sortear um livro surpresa no final desse evento para aquelas mulheres que comentarem aqui embaixo. Ah, mas tem um detalhe importante. O comentário ele deve ser feito na página do evento, onde tem o nome do evento e tudo mais. Então, se você está assistindo esse vídeo no YouTube, aqui embaixo você vai encontrar o link da página onde estão os vídeos, porque os comentários para serem válidos precisam ser feitos lá. Beleza? Então, meus parabéns por chegar até aqui. A gente está só aquecendo os motores e na aula 2 eu vou te entregar muito conteúdo fundamental para te ajudar a sair desse labirinto, para que você não se sinta mais perdida, angustiada, sem foco e consiga reencontrar a direção da sua vida, tá bom? Um beijo e até a próxima!